Veja, amados, o motivo pelo qual você nasceu. Ninguém nasce por acaso nessa vida, ninguém nasce por acaso. Ainda que seja algo indesejado do casal, que não estava na expectativa, um vacilo, né, do comprimido deixou de tomar, uma anticoncepcional, e aí vai. Mas mesmo assim, amados, Deus, amados, não faz nada por acaso. Uma vida não vem a este mundo por acaso, tá? Então, nesse pensamento, nós, amados, principalmente como igreja, como povo de Deus, devemos valorizar o quê? A vida. Valorizarmos a vida. O propósito de Satanás é desvalorizar a vida. É colocar, amados, as pessoas centradas em qualquer outra coisa menos vida. E como eu tenho falado sempre para vocês e comigo com minha esposa, toda vida que eu pego aqui o celular, né, então tal do Google Notícias, tá? Eu acesso, gosto de ver algumas notícias, até porque o pastor não pode ver alienado. Ele tem que estar inteirado aí com as coisas deste mundo. E aí eu vou olhar aqui esse Google Notícias, tá? E passa a notícia, hoje em dia, tem algumas questões de criminalidade, natureza, tá? E aí vem, já vai passar aqui, animal. Cachorro resgatado, o animal foi abandonado, o animal que estava nesses cantos que fica animal, e a pessoa foi lá para adotar. Tem um que já faz tanto tempo que não foi adotado. Mas eu não vejo, pelo menos no meu celular, nenhuma matéria falando sobre crianças abandonadas. Crianças que estão esperando. Estou perguntando a você. Nenhuma criança, amada, esperando ser adotada. Não fala nada disso. Eu não sei se é o seu, é assim, mas não é. Você olhar no Google Notícias. Então, amados, eu vejo isso uma obra maligna, satânica, tá? Em que as pessoas têm sido voltadas para o materialismo, né? Os animais estão em primeiro lugar, como eu já falei para vocês. Gosto muito de animal, eu queria ser veterinário, e hoje, mas se eu não tivesse outra profissão, que pastor não é profissão, né? Mas veterinário está muito bem, porque ganha dinheiro na moleza, igual os que eu conheço aqui nesse Paracuí, viu? É moleza, meu amigo, ganha dinheiro, né? As pessoas preocupadas em cuidar dos animais, e devem cuidar dos animais, sim, com certeza, né? Principalmente nós, como povo de Deus, maltratar, né? Aquilo que Deus criou, tá? Tudo isso para nós mesmos. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, amados, é que realmente o ser humano está em último lugar. As pessoas não têm mais compaixão, não olham com um olhar de misericórdia, tá? Esses dias eu vi um filme muito interessante, mais assim para criança e adolescente, sobre o menino empresário. Já assistiu? Não, Júlio, eu vou te contar. Júlio é o Ministério de Cinema da Igreja, né? Filme. E eram umas crianças amadas na Europa, muito tempo atrás, né? 1500 e pouco. E as crianças de orfanato, amados, os pais morriam, naquela época tinha muita doença, né? Hoje não tinha química que tem hoje, né? E aí era muita criança no orfanato. Então a dona do orfanato pegava as crianças e colocava numa fábrica de tecido, de tear, tinha aquelas máquinas de tear, né? E ali muita criança trabalhando mesmo, sabe, o dia todinho, os bichinhos mal comiam, tudo sujo. Mas tinha uma criança lá que ele era um visionário, ele tinha uma visão muito mais ampla do que os outros, né? Ele queria estudar, não sabia ler, e a mulher do orfanato não colocava ele na escola. Quando ela ia lá para o dono da fábrica lá, ela recebia o pagamento, né, dos trabalhos dos meninos, mas aí ele chegou para ela e disse assim: olha, está havendo uma lei aí, essa lei já passou, já vai ser promulgada essa lei de que crianças até 12 anos tem que estar na escola. Ela, que conversa é essa? Quer essa lei e tal? Por quê? Porque muita criança era nessa idade. Então ela pegou as certidões de nascimento das crianças e guardou. As crianças não sabiam que idade tinha, né? Contratou um médico, subornou o médico, para ele mandar olhar mesmo no boca do menino e dizer: esse aqui tem 9 anos. Não, mas eu tenho 10. Ele, não, você tem 9. Omitindo a idade das crianças para que elas não fossem para a escola, porque ela queria ganhar dinheiro com tudo, né? Então o filme é muito legal, depois eu coloco no grupo para vocês. Interessante, o desejo que essa criança tinha de estudar, ela queria ir para a escola. Ele fugiu e conseguiu ir para a escola, e aí vai, a história é bem interessante. Mas o que é que eu quero dizer isso, amado? A gente não vê mais isso na sociedade, não vê as pessoas preocupadas com criança, em adotar. Às vezes é um casal que tem algum problema, né, que não pode ter filhos, e nem as pessoas socorrendo crianças abandonadas, que é só o que tem. Todos os lugares aí tem, tá? E aí está o índice alto de pedofilia, prostituição infantil, muito alto mesmo, né? Eu trabalhei em 2000
2007? Acho que até 2007. Não, 2021. Não, 2001, 2002, me lembro. Se eu trabalhar naquele terminal de Siqueira em Fortaleza, gente, à tarde e à noite, o que tinha de crianças, com aquelas garrafas de cola, cheirando cola, tá? Ali era muito assim, tipo o Heitor aqui, tipo Samuel, já da idade da Cat, né, 9 anos, tinha algumas crianças, gente, e aí aqueles homens lá, tudo na questão dessa sexualidade desenfreada, desequilibrada. Eu morria de pena, eu orava, eu clamava a Deus para a vida daquelas crianças, tá? Toda noite tinham muitas, mas eram muitas mesmo. Onde é que estão os pais? Eu não sei, lá tem muita favela. E onde é que está o governo? Onde é que estão as autoridades, amados? Que não olham para essas crianças, né? Agora, cadê tem um estatuto menor, né, da adolescente e da criança, né? Tem o quê? Da criança e do adolescente, a gente não vê essa ação, tá? Não vê. Esses dias eu tive em reunião aí, fui convidado a participar de uma reunião dos candidatos aqui ao prefeito, e uma pessoa que trabalha, né, na Normais, que trabalha com essa questão de criança, que vai na cidade da pessoa. Conselho tutelar. Pronto. Amados, é um irmão, é um servo de Deus que trabalha lá, mas a informação que ele passou para a gente é triste. Eles não têm apoio para trabalhar, eles não têm apoio para atuar a autoridade que é dada a eles. O governo, mas não estão preocupados com isso, estão preocupados com o mundo. Isso se chama egocentrismo, e é exatamente esse motivo pelo qual eu estou trazendo esse assunto para a igreja. Porque nós não podemos nos comportar da mesma maneira. Nós temos uma essência muito melhor, mais diferente, um princípio pelo qual Deus me criou, tá? Então, esse assunto ele vai ser bastante trabalhado aqui na igreja, que é o evangelismo. Eu trago hoje para vocês, amados, aqui um que fala sobre o evangelismo eficaz, missão ide e fazer discípulos, tá? E fazer discípulos. Amados, é de suma importância que você tenha isso, uma convicção, haja um entendimento seu, que é o propósito pelo qual Deus lhe criou, e você está aqui hoje nessa igreja. Você está aqui porque Deus tem um propósito na tua vida, e espero que você aprenda isso, tá? Por quê? Porque, amados, nós vamos ser encontrados. Jesus vai voltar, a igreja precisa entender isso. Ele disse que ia, mas ele ia voltar, e quando ele voltar, amados, tem um propósito na volta de Jesus, é levar a igreja dele. Mas antes da igreja dele entrar lá na glória de Deus, amados, tem outro processo que precisa acontecer na vida de quem é crente e quem não é. Um juízo, um julgamento, tá? Onde as suas obras, elas vão ser colocadas lá diante de Deus. Vão pedir para olhar as suas mãos. E eu vejo, amados, uma igreja totalmente desviada, uma igreja que só está buscando as coisas deste mundo, a glória deste mundo. E hoje eu estava vendo um testemunho de ele é compositor e é cantor. Eu não conheço a música, gosto muito da voz dele, muito legal, muito bom. Esse rapaz era apenas um grupo de jovens, e ali eles começaram a se destacar no louvor e compor música. E aí, amados, os urubu gospel que tem aí, partiram cara em cima, porque o rapaz tem futuro para lançar, né? E aí eles dizem que começou a entrar nesse meio de viagens, agendas, né? Tal da playlist, está em primeiro lugar no hip-hop, tal, essa coisa toda, tá certo? Então, amados, tem gente boa, tem cristão que entra, mas lá, amados, tem pessoas lá que não tem nada a ver com Jesus. O Deus dele é o dinheiro, é o Deus mamon, e esse rapaz falou isso, amados. Mas eu acho uma linda ação do Espírito Santo. É por isso eu estava ainda hoje aqui na igreja orando ao Senhor, com o coração contrito, devido às circunstâncias de alguns irmãos. Muito me aflige, amados, a conduta da igreja está aprisionada ainda pelaquilo que Satanás criou. E eu, angustiado, clamando aqui ao Senhor por essas vidas, eu digo: Senhor, o que é que eu faço? Eu não tenho forças, me ajuda, o que é que eu faço para socorrer tal pessoa?
Pessoas trancadas em casa, pessoas ali atormentadas, ouvindo a voz do inimigo: vai da corda, se pendura ali, pula lá, corta teus pulsos. Isso acontecendo dentro da igreja. E como pastor amado, não dá para me fechar os olhos, não dá para me fazer de conta que nada está acontecendo, não dá para me estar cantando louvor, pulando um monte de alegria, se eu tenho dentro do aprisco ovelhas que estão nessa situação, eu clamando a Deus. Aí hoje eu vi um testemunho desse irmão, de que ele esteve nesse meio gospel, a parada em sucesso, playlist, em primeiro lugar, ganhando muito dinheiro, né? Aí, amados, ele pegou um livro para ler. Amados, quem criou o livro não foi o diabo, não. Um livro cristão. Ele, não me lembro o título do livro é em inglês, que ele pegou para ler. Ele conhece a Bíblia, mas ele pegou esse livro e começou a ler esse livro. Amados, ele disse que foi impactado pelo conteúdo que tinha naquele livro. Ele disse que foi impactado pela ação do Espírito Santo, que levou a ele a clamar a Deus, a se humilhar diante de Deus. Esse rapaz, esse irmão, ele foi chamado aí num evento que teve para entregar aí troféus para aqueles que destacaram no mundo gospel, estiveram em primeiro lugar. Ele foi chamado lá, tinha milhares e milhares de pessoas lá nesse evento, chamaram o nome dele e a pessoa que estava chamando até brincou, pensando que ele estava cumprimentando alguém. Ele não foi receber esse prêmio. E aí depois eu fui saber por que ele não foi. Porque, amados, ele disse que o Espírito Santo moveu o coração dele de uma forma tão grande, que ele disse que recuou nesse mundo gospel. Ele disse: eu não quero mais oferta, eu não quero mais estar em primeiro lugar, eu não quero mais estar em playlist, porque em primeiro lugar é para dar ao Senhor Jesus. Aí ele disse: a gente canta que importa que ele cresça ou diminua, mas ele não diminui, a gente quer todo tempo estar em primeiro lugar, é só da boca para fora. E ele disse que agora o trabalho dessa fé, discipular a esposa dele e os filhos dele. Ele disse que não precisa mais de oferta, não precisa mais de nada disso. Ele disse que recuou 2 anos. Ele disse que fez uma canção baseada lá em João Batista, que ele diz que importa que ele cresça ou que diminua. Mas ele disse que não teve coragem ainda de lançar essa canção. Ele não teve ainda coragem. Então, amados, eu entendo que se não for o poder do Espírito Santo, eu não posso mudar a vida de ninguém. Se não for o Espírito Santo convencendo a minha vida, a minha vida continua do mesmo jeito que está, assim como ele falou. Então, amados, nós precisamos acordar para o tempo que se chama hoje. A igreja precisa saber que ela tem um papel importante na sociedade. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para curar os enfermos e pregar as boas novas aos pobres. A igreja está trancaficada, buscando luzes, todo tipo de holofote, tudo aquilo, como eu estou ministrando também no domingo, sobre a adoração. Que adoração é essa? Que ela é baseada em circunstâncias e no materialismo e não no espiritual. Isso é uma adoração terrível, momentânea e passageira, que não muda a vida das pessoas, porque a verdadeira adoração muda a vida da pessoa. Porque a verdadeira adoração, amados, é um impacto que tem do Espírito Santo de Deus com a presença de Deus. E aí, meu filho, não tem como você ficar de pé. Não tem como ficar de pé. Amém? Amém. Então, amados, o propósito da igreja é exatamente esse. É pessoas. Eu trago para você hoje, essa noite, tá? Esse estudo que eu achei lindo, li, reli. Com certeza não vai dar para me fazer hoje. A missão da igreja é ide e fazer discípulos, tá? De todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O propósito da igreja, amados, é buscar os perdidos. Lá em Lucas 19, o Eugênio pode botar aí para mim. Não, que está aí, eu botei. Lucas 19, a partir do verso 9. O propósito da igreja é buscar e salvar os perdidos. E aí, amados, vocês vão aprender o que é evangelizar, tá? Como que devo evangelizar? Qual é o propósito do evangelismo? Eu trouxe na terça-feira passada por que evangelizar para você, foi? E dei os princípios por qual a igreja precisa evangelizar. Lucas 19, a partir do verso 9, leia juntamente comigo, tá? Jesus
propósito de Jesus? Buscar e salvar o que estava perdido. Esse é o propósito de Jesus. E com certeza é o propósito da igreja, tá? Ele diz aqui, se você for à estação do metrô, imediatamente, aqui só se for o metrô de Fortaleza, né? Imediatamente verá centenas de pessoas, trabalhadores, estudantes, indo e vindo, com uma enorme massa viva. Você pode ver as pessoas nos ônibus, praças, shopping, em todos os lugares. Hoje no mundo há 7 bilhões de pessoas para serem evangelizadas. Só isso. 7 bilhões de pessoas para serem evangelizadas. As ruas de Jericó estavam repletas de pessoas avivadas por verem Jesus, como vemos em Lucas 19. Na porta da cidade, Jesus havia curado um cego, surpreendentemente, e a multidão, e aumentando o desejo de ver mais milagres. As pessoas pressionavam tanto que os últimos que chegavam não podiam tocar o homem que alguns chamavam de rei. Em um mundo com tantos perdidos, tantos que precisam de Cristo, por onde começar? Em um mundo que há tantas pessoas, amados, precisando de Jesus, por onde começar? Nós fizemos o nosso primeiro verdadeiramente evangelismo aqui neste lugar. Nós fomos a algumas casas, hoje está aqui o resultado de pessoas que nós fomos visitar. Elas estavam precisando de Jesus, elas estavam precisando de ouvir a voz de Deus, elas estavam precisando da presença de Deus na casa delas. E a igreja fica esperando que elas venham na igreja. Como que vem? Se a gente não for até lá. O apóstolo Paulo diz, como eles não virão se não há quem pregue? E exatamente, amados, esse é o trabalho da igreja. Em um mundo com tantos perdidos, tantos que precisam de Cristo, por onde a gente começa? Tá? Primeiro, o coração de Cristo. Em Lucas 19:1. Lucas 19:1. Essa passagem, amados, ela é bem conhecida da igreja, e eu acho muito interessante. E hoje você vai, com certeza, ter um discernimento mais apurado dessa passagem, tá? Lucas 19:1, do 1 ao 9. Jesus, ele entrou em Jericó e começou a atravessar. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Continua. Ele queria. Ele era Jesus, mas sendo pequeno de estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu uma figueira para ver, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então veio rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de mercador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém te ouvir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve a salvação nesta casa, porque este homem também de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar. Essa história é bastante conhecida, né? Jesus vinha passando pela cidade, uma multidão de pessoas estava atrás dele. Só, amados, que diante de uma multidão de pessoas, uma chamou a atenção de Jesus. Uma multidão de pessoas. Agora vocês prestem atenção no comportamento da multidão. Quando Jesus, amados, olha para cima e vê lá Zaqueu, de onde é que Jesus conhecia Zaqueu? Jesus sabia o nome de Zaqueu. Creio que é mais que isso. Eu não sei como é que Zaqueu conseguiu descer, porque ele talvez tivesse caído lá de cima. Porque como que Jesus sabia do meu nome?
diante de uma multidão, muita gente cercando Jesus, ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce, porque hoje eu quero estar na tua casa. Amado, isso aí eu não sei o que você pensaria, tá? Talvez a gente às vezes pode olhar aos nossos olhos humanos e uma pessoa, um presidente da República, uma pessoa muito importante da sociedade, olha para você e chama pelo seu nome, você diz: olha, ele sabe o meu nome. Você já fica maravilhado por isso. Então imagina mais a sensação que Lázaro teve quando Jesus olhou para ele. Zaqueu, vocês já acordaram. Quando Zaqueu, amados, olhou e viu Jesus chamar pelo nome dele. Mas presta atenção, o comportamento da multidão. Foi o que eles disseram. Disse: olha, ele vai comer na casa de um pecador. É isso que chama a atenção de Jesus. É uma necessidade que está no coração. É aquilo que realmente você está precisando. Essa multidão que estava com Jesus, está vendo os milagres, amados, eles se achavam sadios, eles se achavam bons, eles se achavam espirituais, tanto que apontaram para Jesus: olha aí, vai descer esse pecador, esse publicano, e vai para a casa dele, está vendo? É isso que chama Jesus, amados, a atenção de Jesus. É um homem com o coração quebrantado e conflito. Jesus não se rende, não, e ele sabe o nome dessa pessoa. Infelizmente, amados, a multidão ficou escandalizada vendo o relacionamento de Jesus com um cobrador de imposto pagão. Jesus veio, amados, para aqueles que estão doentes, né? O povo havia se maravilhado com os frutos dos milagres de Jesus. No entanto, não compreendeu o seu amor incondicional. Provou que Deus não se satisfaz com uma espiritualidade egoísta. E agora a gente para aqui. Uma espiritualidade egoísta é aquela que você só pensa em você. Eu sou melhor, eu oro mais, eu leio mais a Bíblia, e os outros, amados, estão num nível muito mais baixo. Ou não merece Jesus, ou não merece Deus. Ou Deus não escuta, ele só escuta a mim. Deus tem muito mais compromisso com Jesus. Aí, meu filho, você se engana. Não é suficiente participar de todas as reuniões da igreja, agir de uma maneira agradável, dizer coisas positivas e espirituais, ou ainda ter tempo com Deus diariamente. O amor de Jesus quer que seja por o amor de Jesus quer, seja por ter salvo Zaqueu ou perdoado a prostituta, tinha um propósito claro e definido. Ele veio para restaurar o relacionamento fragmentado entre os perdidos. Não adianta. Essa espiritualidade que muitas vezes nós somos tentados a construir, ela é a nossa derrota. Nos distancia de Deus em vez de se aproximar de Deus. Lembra da oração daqueles dois homens? Um orava em pé: Senhor, perdoa, porque eu não sou como este pecador aí que está. Já o publicano estava lá com a cara no chão: Senhor, tem misericórdia da minha vida. E assim muitas vezes nos comportamos na igreja, tá? Proclamando o nosso próprio nome diante de Deus, soltando fogos, em vez de a gente estar aqui militar, era nos humilhando diante da mão poderosa de Deus, pedindo a graça e a misericórdia dele, todos os dias para a nossa vida. Hoje, quando lemos isso, amados, entendemos essa verdade. Ter o coração de Cristo significa buscar e salvar o perdido. A igreja hoje, amados, está sempre condicionada a uma igreja egocêntrica. Ela só pensa nela mesma. Mas o culpado não é as pessoas. O culpado é aqui, ó. Quem está no altar liderança, que está proporcionando isso, porque isso, muitas vezes não busca a unção, não busca o poder de Deus. O que é que a gente faz? Vamos contratar pessoas para fazer aquele show, para fazer aquele negócio. A igreja hoje virou um local de entretenimento para as pessoas, onde elas têm que vir se sentir bem, clamar a Deus e achar que Deus está naquele lugar que deveria estar mesmo, mas só, amados, que não é da forma que a gente pensa. Eu vejo a igreja hoje nesse caminho, amados. Infelizmente, não estou aqui sendo radical em aquilo que a gente vai precisar para fazer o culto da igreja, mas pelo amor de Deus, se a gente precisar, porque precisa ter. Esses dias, amados, eu vi um vídeo, tá? Que uma igreja contratou uma pessoa, amados, e a igreja não é nem como essa daqui não, era só como esse comprimento de parede, tipo um galpão com uma porta lá, mas contratou uma pessoa de iluminação, para colocar iluminação. Amado, queria que você visse, igreja muito simples, isso aqui não se compara, mas eu imagino quantos R$1.000 foi para instalar todas aquelas luzes na igreja. Amado, tinha um canhão nas colunas, se levantava,
holograma, né, que chama, né, aquele negócio que projeta aqui nas paredes com os desenhos, luz não sei o quê. Amigo, eu não sei mexer naquilo, uma mesa desse tamanho, e assim, ó, codifica, e na hora do louvor a bicha acende uma luz azul e outra rosa, e não sei o quê, e depois toma em fumaça. Mas a igreja é bem simples, mas a preocupação era em trazer luz para dentro da igreja, colocar aquele jogo de luz para as pessoas entrarem e ficar maravilhadas. Onde, amados, a verdadeira luz que faz a diferença e muda a vida das pessoas, que tira das trevas, é a luz da glória de Deus, é a presença de Deus. É isso que faz a diferença na igreja. Não é um jogo de luz, a gente que colocou alguns caminhos que é bonitinho nessas colunas, mas, amados, isso aí não é a nossa essência, não. Porque se só for isso aí, a glória de Deus eu tiver, eu também não fico aqui dentro, não. E o primeiro ponto aqui, amados, que a gente precisa ter, se você não tem, peça a Deus o amor pelas vidas, pelas pessoas. Você tem amor pelas pessoas? Porque, amados, aquele que tem amor pelas pessoas, ela abre mão dela mesmo. Eu vejo as pessoas tão centradas, meu sentimento, meu orgulho, me ofendeu, e é todo nisso, só se resume a você. Você só pensa em você, só pensa no seu prazer, você não está nem aí para o sentimento das outras pessoas, você não está nem aí, você só quer se realizar, você só procura a sua felicidade, quanto aquele que tem o verdadeiro amor de Cristo, amados. Em primeiro lugar, está a felicidade do seu próximo, é a sua vida. Essa é a marca registrada de um discípulo de Jesus, tá? A fim de compreendermos completamente o amor de Deus, o que é que nós precisamos? Primeiro, ir além de simplesmente desfrutar das amizades do reino. Porque muita gente mais se contenta amizade. Lógico que a gente tem aqui, graças a Deus, tem os irmãos aqui, amizade sadia, tá? Mas não pode parar aí. Porque senão você se fecha naquele grupinho de pessoas. Quando termina o culto, amados, tem lá uma pessoa que foi um visitante, já falei isso aqui. E eu vou até colocar isso para estar gravando, que depois eu vou ver. O que é que vocês estão fazendo? Porque geralmente a igreja é assim. Termina o culto, aí os irmãos correm para conversar com aquele mesmo que estava conversando, que terminar a conversa dos cultos passados. E aí o visitante fica olhando assim para vocês, ó, isso é triste. Já foi muitas pessoas que chegaram aqui, elas relataram a mesma coisa. Pessoas diferentes, mas a mesma história. Chegaram na igreja, entraram e saíram e ninguém nem percebeu. Por quê? Porque os irmãos, amados, o negócio deles já estavam cultuando com o outro, ali, aquela rodinha, os jovens, crianças, eu não estou dizendo que isso é errado. Mas, em primeiro lugar, estão as pessoas que Deus está trazendo para a igreja. Os irmãos continuam aqui. Cadê o amor pelas pessoas? Não é? Então, e além de simplesmente desfrutar das amizades do reino, e as pessoas entram e saem, e elas estão vindo para cá por quê? Se você for perguntar a irmã, por que ela está aqui? Por que ela voltou? Por que ela veio para cá? Pergunte, seja curioso para você saber qual é o motivo pelo qual as pessoas estão retornando. Procure saber, que aí você vai ver qual é a verdadeira essência de uma igreja de Cristo Jesus. Não é só essa placa, a igreja de Cristo, que é a denominação, mas a igreja que Jesus está nela, faz toda a diferença. As pessoas querem ser amadas, as pessoas querem ser cuidadas. E Jesus, amados, ele é o nosso bom pastor, mas ele elegeu a igreja para fazer esse trabalho também. Amém? Então, não faça isso. Eu já tratei isso aqui uma vez, mas eu fico prestando atenção. Até a minha esposa está aqui, é eu sempre cobro, porque ela está lá no Ministério Infantil. E ali está com algumas crianças, quando termina o culto, eu digo, quando termina lá, você sai para fora e vem para cá. Porque tem visitantes, eu vou cumprimentar e eu quero você aqui, falando com as pessoas, cumprimentando as pessoas. Tem os irmãos lá, tem os auxiliares do Ministério Infantil, que vão ajeitar as cadeiras. O nosso propósito, principalmente da liderança. Mas, rapaz, é bacana. Eu falo isso, quando dá 2, 3 cultos, está lá se repetindo a mesma coisa, e não é só eu não, é um bocado aqui. Eu não quero isso nessa igreja, não. Uma igreja é egocêntrica, só pensa nela mesmo. Quando você se fecha nas amizades, você só está pensando em você. Isso é natural dos homens. Jesus subiu para o monte e levou 3 dos discípulos para orar. O monte da transfiguração. De repente, veio Moisés e Elias falar com Jesus. Quando os discípulos viram aquilo ali, Senhor, vamos fazer uma tenda, vamos morar aqui, vamos ficar só nós, está bom demais. Eles não pensaram nos outros discípulos que ficaram lá embaixo. Eles só pensaram neles.
Eles não pensaram nos discípulos que ficaram lá embaixo, que também poderiam ter a mesma experiência que eles estavam tendo. Isso é egoísmo. As pessoas precisam também ter a mesma experiência que você está tendo com Deus. Busque compartilhar também. Não se feche. Se eu vou fazer aqui uma tenda só para mim, tudo está tão bom, vamos ficar aqui, está ótimo. Nós dois aqui, nós três. Mas esqueceram, amados, que ficou 9 lá embaixo. Segundo, a fim de compreendermos completamente o amor de Deus, o que é que nós precisamos? Primeiro, não é simplesmente desfrutar das amizades do reino. Segundo, de receber conselhos que tornam nossas vidas melhores. Receber conselhos que tornam nossas vidas melhores. Isto mostra, amados, o quanto nós somos humildes quando nós recebemos conselho das pessoas. Terceiro, ou ainda mudar nossos hábitos imorais, mudar nossa maneira de ser. O Evangelho ele tem uma proposta: você não pode mais ser a mesma pessoa. Esses dias eu estava conversando com um casal, e eles têm lá na família deles pessoas que vão para a igreja, faz até um grupo de pessoas para montar uma igreja, montar ali um grupo, mas ele diz que é só isso que faz, porque não muda de vida, não tem testemunho, a vida continua do mesmo jeito. Meu filho aprende uma coisa: ou você muda ou se muda. O Evangelho é mudança e transformação de vida, de hábito. Você não pode mais ser a mesma pessoa. Se você continua a mesma pessoa, o Evangelho não entrou na tua vida. Você ainda não nasceu de novo. Você não zerou a conta. Se as pessoas não olham para você, principalmente as de dentro de casa, e não estão admiradas com você, porque você está na igreja agora, e eles não estão admirados, estão se beliscando para saber se mas não é fulano mesmo? Mas nessa situação que ela tinha reagido dessa forma, eu não estou acreditando. É isso, amados, que é para atrair as pessoas. É a mudança que Cristo faz na tua vida através do poder do Espírito Santo. Se você, amados, não tem essa mudança na tua casa, você não alcança. Mas eu acho tão engraçado que pessoas que não mudam de vida, mas querem mudar a vida de casa, que nem para a igreja estão vindo. Eu já me deparei com várias situações. A pessoa chega para mim: pastor, porque eu estou lá, assim, eu estou indo para o igreja, minha mulher está lá conversando, um dia deixa eu aqui para mim. Eu digo: meu filho, não se preocupe com ela, se preocupe com você. Você mudou de vida, você continua falando do mesmo jeito com ela, seus hábitos dentro de casa do mesmo jeito com seus filhos e esposa. Não se preocupe, quero que as pessoas mudem. A primeira mudança acontecer é você. Eu sempre digo aqui: Deus sempre escolhe um na casa, porque Ele espera que a primeira pessoa a ser transformada seja você, e os demais vão ser com certeza. Amém? Amém. Procurar essas bênçãos em primeiro lugar nos coloca no mesmo nível dos fariseus. Se nós procuramos essas bênçãos, está igual os fariseus. Qual era a situação dos fariseus? Eles estavam satisfeitos em seguir regras para serem abençoados por Deus. O amor de Cristo exige que busquemos e salvemos os perdidos. Como cristão, nosso amor deve ser assim, tá? Qual é a expectativa de Cristo para a igreja? Lucas 19:11, vamos ver até o 27. Vamos lá. Lucas 19:11, o que ele diz aí? Enquanto ouviam essas coisas, Jesus passou a cantar desamparado, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que ele de Deus ia se manifestar na verdade. Ele disse: um homem de novo nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois honrado.
tá? Está na Bíblia de vocês, né? Isso aí mostra, amados, como Deus é severo. Estão pregando só um Deus de amor, mas Ele é de justiça, viu? Ele não é um Deus que a balança dele ela pesa dos dois, não é só para um, não, tá certo? Infelizmente é isso que a gente pensa, né? A mensagem aí, amados, é simples. Deus tem nos dado muitas oportunidades e bênçãos, mas com a expectativa de que estas bênçãos sejam usadas integralmente para o avanço do seu reino. Muito embora possamos aplicar esta lição a muitas áreas da nossa vida, é importante que levemos em conta novamente o coração de Cristo. De acordo com Cristo, qual é a salvação? Primeiramente, a nossa, depois a de outras pessoas, tá? Essa foi a força motivadora de tudo que Jesus fez, especialmente seu sacrifício na cruz. Então, precisamos analisar esta palavra do ponto de vista da nossa missão. O Senhor capacitou, as pessoas só estão atrás de bênção. Só vem para a igreja para buscar bênção para a sua casa, tá? E aí está mostrando, amados, que aquilo que Deus nos dá, Ele espera que você use integralmente na obra dele. Se Deus lhe deu riqueza e confiou em você riquezas, não é para você ajuntar e acumular essas riquezas, é para você usar para o reino dele, é para você usar para a obra dele. Amém? Se Deus lhe deu dom, amados, é para que você use. Eu vejo tanta gente, amados, que enterrou o seu dom, tantas pessoas capacitadas. Quem sou eu diante dessas pessoas? Mas onde elas estão? Estão nas igrejas por aí, se escondendo. Realmente buscou uma igreja grande, é para ninguém perceber que estavam, perceber que era um ex-pastor, que era um ex-presbítero, e aí vai, um carro na igreja, fica ali bem caladinho no seu canto. Amados, só que aqui é a palavra de Deus. Deus vai cobrar, e Ele vai cobrar sério. Tem pessoas que só sabem pedir a Deus: Senhor, me dá, acha tão bonito, olha aquela unção daquela pessoa, olha ali, ele sobe, o povo cai, ele faz assim, as pessoas saem caindo, acha tão linda essa unção, aí cai, a unção não cai, derruba, né? Amados, há um preço a ser pago, tá? E aquilo que Deus lhe der, preste atenção, não esconda, não guarde, não use os seus sentimentos para poder trazer desculpa diante de Deus. Não, só porque eu vejo pessoas altamente capacitadíssimas, eu motivo essas pessoas, mas tem uma coisa que eu não posso fazer, está na cabeça do Brasil. Você precisa tomar uma atitude, tá? E aí, amados, eu conheço pessoas, o ministério do louvor, a voz lhe disse: mas porque o pastor me machucou, porque falou isso, eu não gostei, isso me atingiu. Tu vai usar isso diante de Deus? Você vai ver a resposta que Deus vai dar para você. Pessoas lá estão ficando, não, mas porque eu não fui percebido, é porque assim me motivaram, e aí vai um monte de desculpa desfarrapada. Tu vai fazer isso diante do trono de Deus para tu ver a resposta que vai ter. Amados, a boa notícia da salvação, que Jesus nos deu um tesouro mais precioso. Além disso, Ele nos concede a oportunidade durante toda a nossa vida de compartilhar esses tesouros. Jesus estava atravessando Jericó, mas Deus, o soberano, estava transformando. Você compreende porque Ele está nesses lugares? Você entende a sua missão? Você está aproveitando o máximo cada oportunidade? Você entende por que está nesse lugar? Você precisa entender qual é a sua missão. Não existe nenhum crente, amados, que não foi chamado para não fazer nada. Não existe. Deus não vai separar, vem cá, esses aqui é os que têm dom, esse aqui é o que não faz nada no reino. Eita, vocês estão dispensados, porque não faz nada mesmo. Não existe gente inútil. Todos, amados, têm uma capacitação, e se não tem, e se não sabe qual é, peça a Deus, peça aos seus líderes, busque orientação, não fique se lamentando, não. Hoje temos que lidar com os lares destruídos, presta atenção. Hoje nós temos que lidar com lares destruídos, tá? Drogas, racismo, que fragmentam a vida de milhões de pessoas.
Não podemos ficar satisfeitos apenas indo à igreja e orando por nossas necessidades pessoais, por tantas pessoas carentes na nossa volta. Tem pessoas que só se preocupam com ela ou com a família, só ora pela família. Parece que só existe a família dele, só existe os filhos, só existe a esposa, só existe o neto na vida dele, pronto, e acabou-se. Tem pessoas que só oram pela família, só oram, e se esquecem, amados, que há milhares e milhares de pessoas que precisam da sua oração, porque Deus decidiu usar os homens para fazer essa obra. Amados, uma coisa eu aprendi: quanto mais você se preocupa com a sua família, mais você está se deixando dedicar pelos que Deus quer salvar, e você acha que isso agrada a Deus. Uma coisa eu aprendi, amados: oro pela minha família, mas em primeiro lugar eu oro pelas pessoas, eu oro por aqueles que nem eu conheço, peço para Deus mostrar aqueles que estão precisando de oração e intercessão, porque eu sei que se eu fizer isso, se eu cuidar daqueles que são de Deus, Deus vai cuidar dos meus. Eu tenho certeza que Ele é fiel para isso. Você precisa entender isso, porque senão se torna uma oração egoísta, que você só pensa no seu lar, só pensa na sua casa, só pensa na sua vida, só pensa na sua vida financeira, só pensa no seu trabalho. É um crente egoísta, egocêntrico. A tarefa de evangelizar o mundo nunca foi tão animadora. Os próprios números desafiam a nossa fé. Hoje, lembre-se de que o mundo começa a sua porta com os seus Zaqueus, pessoas que você sabe que é o nome. Fulano dele, como é que está aí? Vamos tomar um cafezinho, eu quero ir lá na tua casa. Você nunca foi na casa dessa pessoa, só passa com ela. Quando é que você chegou para ela e disse assim: cara, vamos tomar um cafezinho lá em casa para a gente conversar? Amém? Os vizinhos entram e saem, você nem te viu com eles. Só serve de Deus, crentes. Sabe por quê? Porque nós não temos as vidas em primeiro lugar. Nós não estamos preocupados com a salvação das pessoas, estamos preocupados com nós mesmos. Estamos preocupados com nós mesmos. Aquele louvor: volta, Jesus, volta. Cantando para Jesus voltar. Eu canto o contrário: volta não, Jesus, volta não, porque tem tanta gente para ser salva ainda, e quando Jesus voltar não tem mais jeito. Eu canto: volta não, Jesus, canta não. Tem aquele Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu canto não. Ele pode cantar aqui, mas eu não canto, eu canto o contrário. Estou fazendo a música, uma canção ao contrário: volta não, Maranata, ora vem não, Jesus, vem não, porque tem tanta gente para salvar, tem tanta gente para ser salva, que eu me lembro na hora. E como é que eu estou pedindo para Jesus voltar? Isso é uma oração egoísta. Você só está pensando em você. Mas primeiro você tem que se avaliar. Você está em condição de Jesus voltar? Será que você está em condição de Jesus voltar? Você está preparado, vestido e adornado com aquilo que Ele estabeleceu para a igreja dele, para ter convicção de que você vai voltar com Ele? O mundo começa à sua porta. Já disse a você: eu tenho aqui um material que eu ganhei. Ame o seu vizinho. Geralmente a gente escolhe um vizinho. Meu Deus, já ligou esse som de novo. Misericórdia, só toca essa música. Não sei como é que me enjoa. Não é não? No final de semana tem que começar a eu queimo esse negócio, um raio que parta, cai ali, não quero gastar essa energia. Para com esse negócio, tá? Enquanto você está de joelho orando para o seu vizinho: Senhor, salva esse miserável. Senhor, salva esse miserável pecador que precisa de arrependimento. Miserável pecador que precisa de arrependimento, Senhor. Assim como o Senhor me salvou, salve Ele também. A gente só sabe esculhambar e criticar. Mas todo mundo, amado, que só sabe esculhambar e criticar. Ele está esperando. Ele é a sua chama. Ele é quem Jesus está buscando e movendo até você. Se eu perguntar aqui a você: você sabe o nome do seu vizinho? Você fala com o seu vizinho? Quantas vezes o Senhor orou por ele? Quantos jejum você já fez por ele? Quantos propósitos de oração você já fez para que Jesus alcance o seu vizinho? Comece pelo seu vizinho, que você está vendo todo dia. Quantas vezes você convidou o seu vizinho para tomar um cafezinho, para você aproveitar a oportunidade de pregar Jesus para ele? Quantas vezes?
Precisamos, amados, avaliar a nossa vida. E não clamar mais e cantar Jesus volta. Porque eu tenho certeza que quando você avaliar a sua vida, você não vai mais estar cantando isso não. Você vai dizer, Jesus volta agora não, que eu ainda tenho que me preparar, ainda tenho que estar faltando muita coisa comigo. Muita situação aqui para me resolver na minha vida. Amém? Amém. Eu não estou aqui para estar acusando ninguém. Eu estou aqui pregando aquilo que a palavra de Deus fala. Lucas 15. Até de Deus. Deixa eu ver aqui. Lucas 15, Jesus vai trazer uma parábola, tá? Mas preste atenção, só que no Evangelho de Lucas, Jesus traz a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, a parábola do filho perdido, tudo perdido. Por que será que Jesus enfatizou tanto em um só texto? Tantas parábolas com o significado de que algo estava perdido, tá? Preste atenção o que aqui Lucas vai dizer aqui, ó. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Todos os publicanos e os pecadores. Por que a Bíblia está falando isso? Porque as pessoas faziam essa distinção. Os publicanos eram aqueles cobradores de impostos. Tinha os mestres da lei e fariseus, os religiosos daquela época. E tinha os miseráveis, os pecadores, os pobres daquela época. Tá? E aí diz, os publicanos e pecadores estavam sentados para ouvir Jesus. Mas aqui no verso 2 diz, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus. Quem é que estava criticando Jesus? Aqueles que conheciam a Bíblia, conheciam a palavra. Mestres da lei e os fariseus, pessoas que eram representantes de Deus daquela sociedade. Eles eram os santos homens daquela sociedade, tá? E eles estavam o quê? Criticando Jesus, eles criticavam. Aí disse, este homem recebe pecadores e come com eles? Esse homem recebe pecadores e come com eles? Por que eu digo que quando nós fazemos aqui um evento na igreja, eu disse, não convide crente? Porque a mania de crente é convidar crente. Vamos fazer aqui evangelismo, vou botar aqui uma construção aqui fora, vamos botar umas cadeiras, vamos convidar as pessoas. Vai estar cheio de gente para ouvir a palavra de Deus, tudo. O peso de tanto ouvir, comer a palavra, mas não malha de jeito nenhum na academia espiritual do evangelismo. Tudo preguiçoso, obeso, só quero se sentar na academia. Daí, pastor, que eu quero comer a palavra. Tudo obeso. E a crítica era porque Jesus recebia pecadores e ainda sentava para comer com eles. Né? Por quê? Porque Jesus veio para salvar os perdidos. A gente quer salvar os que são salvos. Esses dias eu estava em determinado lugar, vou fazer aqui o bichinho. Estava me sumindo. E aí, na madeireira, o rapaz estava lá e eu aproveitei, vamos pregar o evangelho para ele. Comecei a pregar para o evangelho para ele. Aí, encomendei. Fui lá buscar, cheguei para buscar, tomo de novo a palavra. Depois que eu preguei por 2 vezes, ele veio dizer que era da igreja. Eu olhei assim para ele, estava na vereda dele. Evangelho é para crentes. Aqueles crentes que não sabem mais que é crente, né? Não tem convicção. E aí, o evangelho depois, não, eu sei, eu sou da igreja e tal, o pastor da igreja, eu conheço o pastor da igreja. Eu digo, fala. É assim os crentes de hoje. Só recebe, recebe. Só é anonimato. É os crentes invisíveis, onde chega ninguém vê ele. Ninguém percebe. Está nas faculdades, nas escolas, agente secreto. Não quero que me desculpe. Deus me livre que sabe que sou crente, se soubesse que eu. Não quero, não pode não. Que se souber, vão dizer um bocado de coisa comigo. Se você está preocupado com a sua pessoa,
está preocupado com quem você é para eles e não com quem você precisa ser para eles. E aí Jesus, vendo toda essa situação, Jesus então contou-lhe esta palavra: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente nos braços e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Jesus está falando para quem? Para a igreja. Para os fariseus e mestres da lei, para a igreja. A mais uma festa do céu, a mais alegria do céu por um pecador que se arrepende. Está vendo? A gente está preocupado, a igreja só preocupa com os crentes, quando tem milhares e milhares precisando de serem confrontados, se arrepender e ser alcançados. É uma festa no céu. Amém? E aí tem a parábola da moeda perdida, a parábola do filho pródigo. Jesus contou essa palavra para eles, para que eles entendessem qual era a essência do reino de Deus: buscar os perdidos. Eu vim para buscar os perdidos. Foi essa a viagem que Jesus veio para fazer. O próximo ponto que eu ia trabalhar é curar e levar as boas novas aos pobres. Tá? Curar e levar as boas novas aos pobres. Mas não vou dar esse ponto agora, porque aqui tem muita coisa para ser trabalhada e eu não quero encher a cabeça de você, muita coisa. Quero que você já fique perturbado só com isso aqui. E perturbado, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Né? Quem quer agora? Estou frio. Chega, eu vou aproveitar que se me chegar meus vizinhos, diga: ei, vizinho, vai ter café que vai estar comigo. O outro, não, mas depois da manhã é contigo, depois eu pronto. A glória a Deus. Amém? Bom, gente, tenho aqui um vídeo que eu gosto de trazer, porque isso fixa mais a nossa mente, tá? E ele é algo bem atual à igreja. Bem atual à igreja, tá? O trabalho que há de ser feito está sendo feito, ele é bem